Muito bem, jovens, hoje vamos falar em como que desenvolve sem saber um pingo de programação. É isso mesmo, o Google ele tem uma ferramenta que está muito melhor agora no Gemini 3.0, que ele programa para você. É que nem alguns outros agentes de IA, sabe? Que faz a linguagem de programação, como o Cloud, ou até mesmo como o Lovable, só que aqui é um pouquinho mais fácil e aparentemente ele entende melhor o que você está falando. Então, sem muita enrolação, vamos ao que eu posso lhe apresentar aqui hoje. Eu vou falar sobre mais ou menos 3 ferramentas. Mas bora lá antes, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é extremamente importante para mim, deixar um like e um comentário. Um comentário ajuda muito a divulgar a palavra do Didico e a trazer mais vídeo pro canal, né? Quanto mais visualização tenho, mais vontade eu tenho de trazer conteúdo para vocês. Então, deixa o comentário aí, papai, vai, deixa. Bora pro vídeo. Pois bem, jovens, eu tenho 3 ferramentas aqui que eu vou falar. 2 dá para você usar ela no navegador e uma você precisa ter um PC para poder instalar a IDE, que é o Antigravity, que é o nome da IDE, mas eu vou falar isso aqui um pouquinho mais para o final. Agora eu vou falar um pouco sobre 2 ferramentas que ajudam a você desenvolver aplicações para o web. Você consegue criar aplicativos para você poder revender, você poder fazer alguma coisa diferente. Eu vou dar algumas ideias para vocês, mas uma é para fazer o layout, é a sua parte visual, né? Então o Google ele tem uma IA para isso que se chama Stitch, que ela cria o visual para você, apenas você digitando o que você precisa. Entra naquela parada de vibe coding, que é tipo, você fala para IA o que você quer e ela desenvolve. Eu vou dar minha opinião depois sobre isso, o que eu acho, mas por enquanto vamos deixar no ar, né, que o Vibe Code tá aí e vai te auxiliar pra caramba. Se não você desenvolvedor ou se não você um curioso, dá pra você fazer uma porrada de coisa, eu vou mostrar aqui pra vocês. O que eu fiz? Eu entrei no Stitch. Pra entrar no Stitch, como que eu faço pra entrar nele? Vamos lá, você vai vir aqui, vai vir no Google e vai escrever Stitch. Google é o primeiro que aparece, mas como você é preguiçoso, eu tô ligado, eu vou deixar o link na descrição para facilitar a sua vida. Mas procura aí o que você consegue fazer. Dá para fazer no celular? Dá para fazer no celular, mas ainda é melhor você fazer isso num PC. Se você tiver disponibilidade de fazer isso num PC, faça no PC. Pois bem, aqui no Stitch vai aparecer uma tela parecida com essa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui nos meus projetos, vai aparecer uma tela dessa forma aqui para você. Então a gente pode criar um app ou uma aplicação para web. O app pensa que é mais voltado para celular. Também só um disclaimer bem importante aqui. Aqui eu estou só apresentando a ferramenta. Eu não vou me aprofundar muito no que ela faz, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas caso vocês queiram isso, coloca aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo mais aprofundado só do Stitch ou até mesmo do Google AI Studio. Mas vamos lá, você vai descrever aqui o que você quer. Vamos colocar como web. E vai descrever o seu design. Então, tipo, vou dar um exemplo aqui de uma coisa rápida. Quero criar um site ensinando as pessoas a economizar. Vai ter um porquinho gigante no meio e embaixo uma calculadora para investimento. Cores verde e amarelo, sendo o verde mais predominante. E lanço para ele a braba e ele vai começar a desenvolver, ele vai começar a criar a tela aqui, como vocês estão vendo. Ele já está pensando, está desenvolvendo. E nisso ele vai começar a montar aqui, ó, montou a primeira telinha. Ele vai começar a desenhar para você tudo que dá para colocar nesse site, nessa ideia inicial. Depois que você passar essa ideia inicial e você vê o resultado, você pode ir pedindo alterações para ele. Falar assim, não gostei de determinada coisa, eu quero o menu lá em cima, eu quero o menu na lateral. Então você tem que tirar isso da sua cabeça. Vamos aguardar um pouquinho para ver o que ele vai me trazer.
Pois bem, com a magia da internet, eu cortei o vídeo aqui, a gente voltou e ele trouxe a página. Só que a gente tem um problema aqui. Ele trouxe tudo em inglês. Ele trouxe o porquinho aqui que eu pedi, colocou aqui a calculadora, porém, tá vendo o menu? O menu ficou aqui no meio da página. Ficou meio bosta, né? Então eu vou clicar nessa parte do menu aqui, vou clicar nesse canvas que ele criou, falar assim, ó, quero tudo em português do Brasil. E o menu ficou no meio. Ele precisa ficar no topo. E quando rolar a página, ele segue fixo no topo. E vamos ver o que ele vai me trazer com isso. Voltamos com a magia da internet. Então, voltando aqui, eu pedi novamente para ele remover a página. Ele botou ela em português. Ficou bonitinho. Porém, o menu ainda tá aqui. E eu mostrei para ele, falei, ó, o menu tá lá em cima, e ele não entendeu por quê. Porque a primeira vez que eu pedi, eu falei que esse menu ia ficar, tipo, rolando, flutuando. Não ficou legal. Mas, aos poucos, você vai solicitando e vai alterando isso. Isso é para você ter uma ideia de que a IA, ela caga. Às vezes ela não vai fazer 100%. Porém, veja o quanto de tempo que a gente ganhou na criação do layout, por exemplo. Né? Ele criou toda a página, colocou os textos, criou a calculadora, e se eu quiser compartilhar isso, fazer o download disso, eu consigo fazer o download disso para o meu PC e, através disso, usar uma outra ferramenta para desenvolver o resto. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nas três risquinhos, o menuzinho ali, e baixar o projeto. A partir disso aí, ele vai gerar o arquivo HTML e vai fazer o download para o meu PC. Eu vou mostrar aqui um outro modelo que eu fiz, de um outro projeto, que eu falei assim, vou criar um site do Didico.ia e eu quero várias páginas. Ele foi criando cada uma das páginas que eu fui pedindo. E aí ele fez aqui a home, bonitinha, ele criou uma parte de notícias, tudo mandando o texto. Fez a biblioteca de prompt, fez uma área de vídeo, uma área de galeria, tudo fictício, tá? Porque eu não vou fazer esse site agora, mas quem sabe um dia. E ele também fez uma landing page para quando eu lançar o meu curso de inteligência artificial. Ficou legal. Ele criou todas as páginas, tudo bonitinho, eu ganhei um puta tempo. Ele criou a página de categoria, a página de notícias, ele fez tudo. Eu fui, importei e fiz o download desses arquivos pro meu PC. E aí vem agora a segunda parte, que é você dar vida ao seu projeto, né? Ele criou HTML, tudo bonitinho, mas você vai querer colocar algumas features, tipo de consultar um banco de dados, de pegar um link em uma determinada página, fazer isso rodar. O que eu fiz? Catei o meu projeto, vim aqui no Studio.ai, joguei o meu arquivo para o Studio.ai e também só com Vibe Coding solicitei que ele criasse para mim esse site. E eu escrevi tudo em português, tá? A página vai estar em inglês para vocês. Bota ali para traduzir, clica no botãozinho esquerdo aqui, ó, traduzir para português. Joga os prompts aqui, ó. Na verdade, você vai cair numa página assim, ó. E aí você vai criar, desenvolver a sua ideia. O que eu fiz? Eu vim aqui, falei, eu quero criar o meu site, eu já tenho o layout bonitinho, subi aqui o layout para ele e ele fez as minhas páginas, tudo digitando. Aí olha só como ficou bonitinho. Ele já criou a página inicial, quando eu clico em explorar a notícia, ele já joga para outra página. Fiz uma conexão com um XLS do Sheets do Google Drive e ele traz as notícias que eu coloco lá. Ele também criou a página inicial e por aqui eu parei. Por quê? Eu utilizei essas duas ferramentas para mostrar para vocês que sem botar a mão no código, só pedindo, mandando a IA, ela consegue me entregar. Porém, como vocês viram, existem problemas com isso. Porque muitas vezes ela não entende o que você está pedindo e muitas vezes ela vai ficar presa, né, numa redundância. E aí entra o lance do Vibe Code que eu falei lá no início do vídeo. Falei assim, ó, vou explicar o que eu acho. O que eu acho é o seguinte, se você já programa, se você é um bom programador, isso aqui vai te ajudar pra caramba. Pra caramba. Você vai ganhar muito tempo de desenvolvimento. Você pode criar
N coisas. Se você for programador e já trabalha com isso, eu poderia dizer para você utilizar não o Studio.ai e nem o Stitch eu usaria para criar layout. Caso você não tenha ali uma boa noção de layout, não manja, você não tem alguém para criar essa parte de layout para vocês, eu criaria com o Stitch. Agora, se você já programa, de vez de utilizar o Studio.ai para criar esse tipo de conteúdo, eu utilizaria o Gravity, o Anti-Gravity, que é uma IDE para quem já programa, é tipo um VS Code, só que ele já vem todo preparado para utilizar agentes de IA. Então você pode usar aí o Cláudio, você pode usar o GPT, você pode utilizar o próprio Gemini 3.0 e ele vai criar o seu projeto. O que você ganha aqui? No estúdio você consegue fazer aplicativinhos menores, tá? Vão te ajudar muito, mas são aplicativos menores. E para você poder publicar isso, vai ter que manjar, porque você vai ter que ter um servidor, subir isso numa URL, ter um domínio seu. Então ele começa a ficar um pouco mais complexo depois. Aqui, se você já é programador, você consegue fazer coisas muito melhores. Por exemplo, você consegue programar um Laravel, você consegue fazer um CRM, você consegue fazer um monte de coisas junto com os agentes e você vai ganhar muito tempo de produção. E se você manja de programação, como eu falei, é uma mão na roda. Agora, programar só no Vibe Code eu acho muito difícil. Se você for fazer coisas muito complexas, ele não vai rolar. Pelo menos por enquanto, tá? Mas fica aí esse conhecimento para vocês. Eu não sou muito assim, eu acho da hora o Vibe Code, você escreve, dá vida às suas ideias, pode ser utilizado ali como um start, né, para algum projeto que você vai fazer, mas não imagine que ele vai levar o projeto inteiro, porque muito provavelmente ele vai cagar no meio do caminho. E é isso, eu acho que deu para apresentar aí 3 ferramentas, o Stitch para fazer layout, o AI Studio para você criar o seu código, né, o back-end da sua aplicação, dar vida à sua aplicação. E se você já é programador, o Anti-Gravity. Eu vou trazer um vídeo falando só do Anti-Gravity, eu ainda estou mexendo nele no meu dia a dia, ainda não tenho 100%, ainda estou usando o VS Code para programar, para o trabalho, para essas coisas, porque o trabalho, isso aqui é tudo feito num freestyle para vocês, mas se vocês quiserem mais informações sobre uma dessas plataformas, coloca aí nos comentários que eu estarei trazendo esse conteúdo para vocês e quem sabe aí até tirando mais dúvidas. E é isso, espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto. Eu também estou aqui em outras redes sociais, estou no TikTok e no Instagram, me segue lá e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!